Então, como na semana passada nós trabalhamos a parte de mitose e meiose, especificamente meiose foi o que a gente finalizou, hoje nós vamos trabalhar a aplicabilidade da meiose, ou seja, para que serve a meiose? Tá? Então, a meiose a gente vai ver que tanto serve para a produção de gametas quanto para a produção de esporos, dependendo do tipo de reprodução que a gente vai levando em consideração, o grupo que a gente vai levando em consideração, tá? Sendo que nós vamos focar um pouquinho mais na gametogênese humana, tá? Que aí pode também ser estendida para todos os animais, tá? A gametogênese animal como um todo, ok? Então, a gametogênese nada mais é do que um processo de meiose, tá? Então, a meiose para a produção de gametas, ok? E aí a gente vai ver todo o processo relacionado com esse evento dentro do organismo, sendo que, tipo, tanto no homem quanto na mulher vai ser praticamente a mesma coisa, com algumas pequenas diferenças da gametogênese masculina e da gametogênese feminina. Ok, vamos lá, vou começar aqui a transmissão de tela, certo? Lembrando que esse material está ficando gravado para ser posteriormente veiculado nas vias digitais da escola, certo? E aí o professor Cristóvão, o pessoal da coordenação lá vai disponibilizar para vocês nos canais da escola, ok? Então estamos aí, ó, aparecendo full screen para vocês aí a tela. E aí, tela ok? Tá aparecendo aqui pra gente, professor. Belezura. Então vamos nessa. Então, gametogênese é o mecanismo de produção de gametas. Oh, meu Deus, né? Mas até a própria palavra já arremete a isso aí, tá? Gênese, e aí, desde o primeiro dia da primeira aula que nós tivemos, eu disse a vocês que na biologia a gente tem muita coisa derivada do latim ou é latinizado. E geralmente uma palavra, ela é formada por duas outras palavras unidas entre si, tá? E aí o que acontece? Gametogênese. Gameto vem de gametas, né, que são as células reprodutivas. Gênese vem de origem, tá? Então, a origem dos gametas, simples assim. Então, são os mecanismos pelos quais os organismos eles vão produzir gametas. E aí, no caso de nós, animais, nós temos a espermatogênese, que vai ser a gametogênese masculina, para a produção dos espermatozoides, e a ovogênese, que pode também ser chamada de ovulogênese, que é a gametogênese feminina para a produção dos óvulos, que são os gametas femininos. São dois processos praticamente iguais, tá? Porque nada mais é do que uma meiose, porém com algumas pequenas modificações em relação à gametogênese masculina e feminina. E aí a gente vai ver quais são essas semelhanças e essas diferenças no decorrer da nossa aula de hoje. Só dando uma relembrada aí de meiose, na meiose 1, lembrando que a meiose é um processo de divisão reducional, onde eu produzo células com metade do material genético, certo? Eu tenho uma duplicação do material genético sucedido por duas divisões, tá? Eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. No final da meiose 2, eu vou formar 4 células haploides, né? Porque no final da meiose 1, eu vou ter a formação de duas células, essas duas células entram na meiose 2 e cada uma delas origina mais duas células, tá? Então, no final eu vou ter 4 células, essas 4 células com metade do material genético, sendo assim classificadas como células haploides, tá? Então, na meiose 1 e 2, a partir de uma célula diploide, formam-se 4 células haploides. É o que tem lá no finalzinho desse slide aí. Só uma relembrada básica aí do processo de meiose. Então, aqui eu tenho a célula mãe, certo? Que no caso aí a gente vai chamar de gônia, tá? Vão ser as espermatogônias e as ovogônias, no caso para a produção dos espermatozoides e óvulos, respectivamente, tá? E aí, essas células vão entrar na intérfase. Na intérfase eu tenho a duplicação do material genético, ó. Então eu tenho 2 cromossomos, aqui eu tenho 2 cromossomos duplicados, tá? Lembra que na meiose pode acontecer a troca de partes? Essa troca de partes é chamada de quê? Alguém lembra o nome disso aqui?
De que, professor? A troca de partes entre cromossomos homólogos. É, E aí? E aí? É justamente o que aumenta a variabilidade genética dos gametas, lembra? E aí? E aí? É um nomezinho em inglês, tá vendo? A gente, se caísse em uma prova, talvez vocês lembrassem. Se eu falasse assim, o crossing over é um processo que está na meiose 1, aí todo mundo, eita, já ouvi falar em crossing over, né? Então isso aí nada mais é do que o crossing over ou permutação gênica ou recombinação, tanto faz, certo? Então, recombinação, crossing over ou permutação, tá? A mesma coisa. Aonde partes de cromossomos são trocadas, certo? Daí eu tenho a primeira divisão. Na primeira divisão, eu vou separar os homólogos, certo? Então, vou separar os homólogos sem Miguel aqui para entrar. Aí ficou ruim porque eu tenho que parar. Stop share, screen share. Pronto. E aí, na primeira divisão, certo? Se a gente for observar aqui, ó, eu tenho o cromossomo vermelho, mas com um fragmento do cromossomo azul, né? Então isso indica que houve a troca de partes entre eles, o que vai gerar uma maior variabilidade de características. Não sei se vocês lembram da semana passada que tinha lá uma linda zebra pastando lá e tal. E aí eu perguntei se a zebra era branca com listras pretas ou preta com listras brancas. Lembram disso aí? E aí ficou aquela discussão. Ah, é preta com listra branca. Ah, é branca com listra preta. Não. Ela é listrada. Aquele é o padrão de cor do animal. E aí eu disse, ó, apesar de ser listrada, você nunca vai encontrar duas zebras com o mesmo padrão de listras. Por quê? é igual Porque a nossa durante a impressão digital. formação, exatamente, durante a formação dos gametas, ocorre isso aqui, ó, a troca de material genético. E aqui eu tenho um gameta, ou melhor, eu tenho dois gametas que são chamados de gametas recombinantes. E isso aí vai dar uma maior variabilidade de características nos indivíduos. Esses gametas aqui, que não sofrem nenhum tipo de alteração, eles são chamados de gametas parentais, certo? Que é esse gameta aqui, ó, combinação parental, esse completamente azul, e no outro lado, esse aqui, ó, completamente vermelho, é uma combinação parental. Por quê? Esse cromossomo aqui, ele é igualzinho a esse aqui do início, ó. Esse cromossomo azul aqui, ele é igualzinho a esse aqui do início, ó. Esse cromossomo azul, ele tem um pedaço. Oi? Oi? Tá bugando aqui. Esse cromossomo azul aqui tem um pedaço do cromossomo vermelho. Ele não é igual a nenhum outro. E esse vermelho aqui, ele tem um pedacinho do azul. Também não é igual a nenhum outro. Ou seja, são novas combinações. Esses gametas aqui são os chamados gametas recombinantes. E aí a gente vai olhar o seguinte. No início, quantos cromossomos eu tinha na célula-mãe? Quantos cromossomos eu tenho aqui? 24. Não, aqui, nesse aqui só. Vou dar uma dica, é um número depois de 1. 6. Poxa, vou dar uma dica. É entre 1 e 3. 2, professor. Aê, muito bem, você é o cara. Então, eu tenho dois cromossomos, certo? Aqui no final, quantos cromossomos eu tenho em cada célula? E aí, quantos cromossomos eu tenho aqui? Nessa célula aqui embaixo, nessas 4 células. Cada uma tem um único cromossomo. Então, se eu tinha 2 lá na célula mãe e agora eu tenho 1, significa que o número de cromossomos caiu a metade. Tá? Então, essa célula aqui do início é uma célula diploide. Tá? Sendo uma célula diploide, a gente vai caracterizar ela com o termo 2N. Tá? Essas células aqui no final, tá? São células que só vão ter um único cromossomo, que é a metade do que eu tinha inicialmente. Então, elas são chamadas de células haploides e elas vão ser representadas pela letra N. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que um processo de... Ah, já está ali escrito. Um processo de
Eita. Pensa como é bom usar o mouse touch aqui do negócio Enfim. Então, deu para dar uma relembrada legal aí de meiose? Tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque a gametogênese nada mais é do que o processo de meiose aplicada à produção dos gametas, tá? No caso da espermatogênese, tá? Eu vou ter aí processo de produção de espermatozoides. E como a gente está falando de espermatozoides, vai ter o seu processo no interior dos testículos, tá? Então, nos testículos encontram-se os túbulos seminíferos, são pequenos túbulos no interior dos testículos que são revestidos por um epitélio com dois tipos básicos de células. Eu vou ter células de Sertoli, que estão associadas à nutrição, tá, dos espermatozoides durante todo o processo. E eu tenho as células germinativas, também chamadas de gônias, tá? E aí as gônias, como a gente está falando do processo masculino, recebe o nome de espermatogônia. A gente vai ver que no organismo feminino, a gente também vai ter as gônias, só que vão ser chamadas de ovogônias, tá? Que são as chamadas células germinativas. Então, as espermatogônias, no caso aí, elas estarão responsáveis pela produção dos espermatozoides, ok? Aqui nós temos um esqueminha que ele vai mostrar, certo? O testículo, tá? Deixa eu afastar isso aqui para cima. Ele vai mostrar o testículo, tá? No interior do testículo, especificamente nessa área dos testículos aqui, nós vamos ter essas pequenas estruturas aqui, ó. Tá? Essa estruturazinha, deixa eu colocar em outra cor para ficar mais visualizável. Essa estruturazinha aqui, tá? São os túbulos seminíferos, tá? Então, esse negocinho que é todo enovelado aí, parece com miojo, são os túbulos seminíferos. E aí, no interior do túbulo seminífero, vai estar acontecendo isso aqui, ó. Tá? As células de Sertoli vão estar nutrindo as demais células e as gônias, no caso as espermatogônias, elas vão estar em processo de diferenciação e divisão celular, certo? Formando assim os espermatozoides, tá? Então tudo isso ocorre no interior desses pequenos túbulos no testículo. Quando esses espermatozoides estão prontos, tá? Ou pelo menos estão finalizados, digamos assim, eles vão ser encaminhados para essa área aqui, que é chamada de epidídimo, tá? E a gente já viu dentro dos processos de sistema reprodutor masculino e feminino. E no epidídimo vai acontecer a maturação dos espermatozoides. É quando ele começa a se desenvolver, a formar o flagelinho, tá? O acrossomo, e vai ter o núcleo e tudo mais. Ok? Então, basicamente, ele vai ser produzido no interior do testículo, especificamente nos túbulos seminíferos, e vai ter o seu processo de maturação e aonde também serão acumulados os gametas aqui no epidídimo, ok? Aí está mostrando, né, o interior dos testículos, tá? O corte de um túbulo seminífero, no interior do túbulo seminífero com as células germinativas. As células germinativas masculinas, as gônias, ou seja, as espermatogônias, elas tanto podem sofrer mitose quanto meiose. Tá? Se ela sofre mitose, ela gera outras células iguais a ela. Então, eu vou ter a multiplicação das espermatogônias. Tá? Se ela sofre meiose, ela vai ter a diferenciação. E aí vai gerar o gameta viável a partir do processo de meiose, que são os espermatozoides. Tanto que, por apresentar essa capacidade de ter os dois processos, a quantidade de espermatozoides que é produzida pelo homem é uma quantidade ilimitada e indefinida. Tá? Então, o homem, ao longo da vida, produz bilhões de espermatozoides. Tá? Enquanto que as mulheres elas já nascem com uma quantidade limitada de gônias. Tá? Ou seja, já nasce com uma quantidade limitada de ovogônias, que no caso são os chamados folículos ovarianos imaturos. Tá? Se eu não me engano,
uma mulher nasce com aproximadamente 100 mil folículos ovarianos. E aí eles começam a amadurecer na puberdade e param, ou pelo menos acabam, digamos assim, em um período chamado de menopausa. Quando chegar lá no sistema reprodutor, no processo de gametogênese feminina, a gente vai ver isso melhor. Mas aí o espermatozoide ele vai ter o acrossomo, que é uma área derivada do complexo de Golgi, onde eu tenho enzimas digestórias. Essas enzimas servem para abrir espaço no óvulo, tá? Na parede do óvulo, para que o espermatozoide consiga introduzir o núcleo, aonde eu tenho o material genético, certo? Eu tenho o cólon, que é essa área aqui, que é dotada de mitocôndrias, que vai atuar fornecendo energia para o batimento do flagelo, que também pode ser chamado de cauda. E quanto mais mitocôndrias eu tiver aqui, mais energia eu vou ter. Quanto mais energia eu tiver, mais rápido será o batimento do flagelo e, consequentemente, mais rápido vai ser esse espermatozoide, tá? Então, as espermatogônias são células diploides, células 2N, que sofrem mitose, originando células diploides, ou seja, originando outras espermatogônias, ou podem, de alguma forma, amadurecer em espermatócitos primários e, a partir daí, entrar em meiose, tá? O espermatócito primário entra na meiose, na primeira divisão, forma o espermatócito secundário, tá? Daí entra na segunda divisão, os espermatócitos secundários ou espermatócitos 2, tanto faz, vão gerar as espermátides, e as espermátides elas vão sofrer um processo de maturação chamado de espermiogênese, tá? Onde essas espermátides são transformadas em gametas viáveis, que no caso do homem são os espermatozoides, ok? Então tá aqui, ó, a espermatogônia. Deixa eu só colocar, ok? Colocando isso aqui não aparece a espermatogônia, certo? A espermatogônia, ela pode sofrer mitose, originando várias outras espermatogônias, mas aqui ela sofreu um processo de diferenciação e maturação. Então, ela aqui duplicou seu material genético e aí passa a ser chamado de espermatócito primário ou espermatócito 1, tá? O espermatócito 1, ele vai entrar na primeira divisão por meiose. E aí, dividir aqui, ó, na meiose 1, formei duas células, tá? Essas células são chamadas de espermatócito secundário ou espermatócito 2, tá? Espermatócito secundário ou espermatócito 2. Daí, esse espermatócito secundário vai entrar no segundo processo de divisão da meiose, que é a meiose 2. Tá? Entrou na meiose 2, cada célula vai originar duas outras. Tá? Aí, se eu tenho duas células do tipo espermatócito 2 dividindo, eu vou gerar, cada uma vai gerar duas células. No total, eu vou gerar 4 células chamadas de espermátides. Aqui eu já tenho praticamente o gameta, só que ele está imaturo, ele ainda não está completamente formado. É justamente nesse período que ele começa o processo de maturação ou diferenciação, que é chamado de espermiogênese, tá? E dá origem a um gameta viável, que no caso é o espermatozoide. Esse processo de diferenciação e maturação vai acontecer quando essa célula estiver sendo encaminhada para o epidídimo, que é o local onde vai acontecer a maturação e o armazenamento dos espermatozoides. Aí está a estrutura do espermatozoide, acho que não tem nada que a gente já não tenha falado, certo? Aqui tem o acrossoma, que é derivado do complexo de Golgi, aqui tem o núcleo, certo? Aqui tem as mitocôndrias, que vão ser a minha região fornecedora de energia, e aqui a cauda ou flagelo, que é a estrutura locomotora. Lembrando, o espermatozoide ele não entra no óvulo, tá? Ele vai acoplar sua membrana da região da cabeça com a membrana do óvulo e vai passar o núcleo para o interior do óvulo. Depois disso, todo o resto do espermatozoide vai ser descartado. Então, o espermatozoide é como se fosse um envelope, tá? Quando você recebe alguma correspondência, o que é mais importante? O envelope ou o que está dentro do envelope? O que está dentro, que é a informação que você precisa receber. Então,
O que é que o espermatozoide leva? A informação genética do indivíduo. Está aqui dentro, ó, no núcleo. Vai em forma de cromossomos. Daí o que vai acontecer? Quando o núcleo ele é passado para o óvulo, no processo chamado de cariogamia, tá? Vai haver, ou melhor, eu vou ter primeiro a plasmogamia, que é a junção do citoplasma do óvulo com o citoplasma do espermatozoide. Daí, o núcleo do espermatozoide passa para o interior do óvulo e esses núcleos se juntam, tá? Processo chamado de cariogamia. E o resto do espermatozoide, todo o resto é descartado. O espermatozoide não entra no óvulo, viu, gente? E é aí onde está. As mitocôndrias de origem paterna estão aqui, ó. As mitocôndrias de origem materna estão no óvulo. Isso quer dizer o seguinte: mitocôndria, não sei se vocês lembram quando a gente estava falando lá de organelas, mitocôndrias e cloroplastos são as duas únicas organelas que têm DNA próprio. E aí o DNA mitocondrial de todas as nossas células, independente de você ser homem ou mulher, tá? Todas as nossas células vão ter mitocôndrias cujo material genético vai ser igualzinho ao material genético da mitocôndria de nossas mães, tá? Então, nosso DNA mitocondrial sempre vai ser o DNA mitocondrial materno, tá? Daí, as fases da espermatogênese, eu vou ter a fase de multiplicação, onde eu vou ter a divisão por mitose, eu vou ter a multiplicação das espermatogônias, certo? Fase de crescimento, que é justamente quando as espermatogônias, elas duplicam seu material genético e aí dão origem ao espermatócito primário, entra em processo de divisão. Quando entra em processo de divisão, já é a fase de maturação, que vai ter a divisão por meiose, meiose 1 e 2, e mais o processo de diferenciação das células em gametas, que no caso são os espermatozoides, tá? No caso, no organismo feminino, nós vamos ter aí a ovogênese ou ovulogênese, tanto faz, tá? Você pode ter o termo ovogênese ou ovulogênese. Vai ser o processo que abrange a formação nas gônadas femininas, que são os ovários, dos gametas femininos. E aí eu vou ter o ovócito primário, o ovócito secundário e o óvulo, tá? Basicamente vai ser quase que a mesma coisa. O processo de ovulogênese inicia-se ainda no período pré-natal, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, as gônias femininas, ou seja, as células germinativas femininas, elas são formadas, tá? De modo que a mulher, ela nasce com uma quantidade limitada e definida de gônias, no caso, ovogônias, certo? E aí, no período da puberdade, tá? Quando acontece a menarca, essas gônias começam o seu processo de diferenciação, ok? Então, tá aí um esquema geral do processo de reprodução, ou o processo de replicação e o processo de diferenciação no organismo feminino, ó. A formação das ovogônias, vocês observarem aqui, ó, período de multiplicação que ocorre no período embrionário até o nascimento. Então, a mulher nasce com cerca de 100 mil folículos ovarianos, tá? E aí, esses folículos, eles vão sendo liberados a partir da maturação na puberdade, aonde cerca de 12 ovócitos, eles são liberados. Então, tipo, a cada ciclo menstrual, 12 ovócitos são liberados, aonde um único vai chegar à sua forma viável, que no caso é um ovócito secundário ou óvulo, caso haja a fecundação. E aí, olha o que vai acontecer. A ovogônia vai dar origem ao ovócito primário, o ovócito 1, certo? Até aí é só trocar o termo espermatogônia, espermatócito, aí eu tenho ovogônia, ovócito, então ovócito 1, tá? Material genético duplicado. Primeira divisão por meiose, o ovócito 2, e aí, na segunda divisão, eu já tenho a formação do óvulo. Sendo que, se vocês prestarem atenção aqui, a divisão ela é uma divisão desigual, onde eu formo uma célula muito maior e uma célula muito menor. Essas células menores que são formadas são chamadas de glóbulos polares. Aqui eu tenho o primeiro glóbulo polar, que é formado após a meiose 1, e aqui eu tenho os segundos glóbulos polares, tá? Que são formados a partir da meiose 2.
esses glóbulos polares vão degenerar, são células inviáveis. Por quê? Eu tenho que concentrar o máximo possível de nutrientes dentro do óvulo, que é o gameta mais importante no que diz respeito à nutrição do embrião, tá? Tanto que em algumas espécies, como nas aves, por exemplo, tudo que tem dentro do óvulo é o que vai nutrir o embrião até o seu total desenvolvimento. No caso, depois que a galinha, por exemplo, põe um ovo, o pintinho vai nascer com a ajuda de todos os nutrientes que estão ali no interior do óvulo, no caso, no interior do ovo, tá? Em nós, seres humanos, tá? Em boa parte dos mamíferos, esse óvulo ele é pequeno, é um ovo oligolécito, e ele vai possibilitar o desenvolvimento inicial, embriologicamente falando, depois vai haver uma ligação, tá? A formação do elo materno-fetal, por meio de uma placenta e de um cordão umbilical, e a partir daí o organismo feminino começa a nutrir, certo? O embrião até o seu total desenvolvimento. Então, na ovogênese eu vou ter aí, ó, a ovogônia, certo? Tá aqui, ó, a ovogônia ou gônia, certo? Aí, ela vai diferenciar ou vai entrar em processo de intérfase, vai duplicar o seu material genético, o ovócito primário. Aí eu tenho a primeira divisão por meiose. Aí eu tenho o ovócito secundário e mais o primeiro glóbulo polar, certo? Depois eu vou ter a segunda divisão por meiose. E aí eu formo o óvulo e eu formo os segundos glóbulos polares. Então, eu vou ter 3 células aí. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Eu vou ter 3 células que vão degenerar, tá? E uma única célula viável. Sem contar que esse processo aí, ele acontece aproximadamente em ciclos que giram em torno de 28 dias, tá? Então, a cada ciclo de aproximadamente 28 dias, ocorre uma nova produção ou uma nova maturação de uma ovogônia e uma liberação de um ovócito primário, que é justamente o ciclo menstrual. No caso dos homens, a quantidade de gametas que é produzida é uma quantidade ilimitada e indefinida, tá? Aonde o processo ele é um processo contínuo, ok? Aí está mostrando a formação do óvulo, certo? Então, aqui, ó, os folículos primários, que são as ovogônias, ou melhor, as ovogônias vão estar aqui dentro dos folículos primários ou o ovócito primário, ele vai formar o ovócito 2 ou o ovócito secundário, certo? E aí, o ovócito 2, ele vai ser liberado, tá? Pelo rompimento do corpo lúteo ou a ruptura do folículo ovariano e vai cair na tuba uterina, aqui. Vai ser encaminhado para o útero, certo? E, caso haja fecundação, ele vai rapidamente passar pela segunda divisão por meiose, transformando-se em óvulo. Caso não haja a fecundação, ele vai ser eliminado junto com a descamação da parede uterina, que a gente chama de endométrio uterino, tá? O que é caracterizado a menstruação. E aí é meio que o ciclo zera de novo, e aí começa todo o processo. Então, isso acontece em intervalos de aproximadamente 28 dias. Alguém poderia dizer, ah, professor, o meu é 26 dias. Se forem sempre 26 dias ou períodos próximos a 26 dias, um dia mais, um dia menos, tá normal, tá? Ah, professor, o meu passa 30 dias. 30 dias, beleza. Se sempre for 30 dias, um dia mais, um a menos, então seu ciclo está normal, tá? Anormal seria se o ciclo em um mês tivesse 25 dias, no outro mês tivesse 29 dias, no outro mês tivesse 23 dias. Isso aí caracteriza uma disfunção hormonal, certo? Aí tá falando um pouquinho da ovogênese, tá? E as células foliculares, tá? Que estão circundando esse ovócito primário até a sua liberação. Aqui, ó, o ovócito primário e os folículos ou células foliculares, ó, aqui a fotomicrografia, tá? E aqui o esqueminha para vocês entenderem como o processo ele vai progredindo. E aí o ovócito 1 transformando-se em ovócito 2, tá? Proliferação das células do folículo, ó. Eu vou ter várias camadas agora, certo? Aqui eu já tenho o ovócito secundário, que é quem vai ser liberado, tá? O ovócito 2, se for fecundado, ele vai transformar-se em óvulo. Se não for fecundado, ele vai ser eliminado na forma de ovócito 2, tá?
Aí ele está mostrando algumas imagens. Ó, o óvulo, fecundação, o óvulo rodeado por espermatozoides. Aqui, ó, o espermatozoide tentando penetrar. Aqui eu tenho aquela área do acrossomo, ó, com as enzimas, que é justamente para facilitar essa entrada. E aqui a célula ovo ou zigoto, que é justamente a célula após o processo de fecundação. E aqui era onde eu queria chegar. Algumas pequenas diferenças. Deixa eu só tirar esse negócio que está bem chatinho aqui. Nós só temos 2 minutinhos, então vamos bem rapidão. As diferenças, tá, entre o processo de espermatogênese e de ovulogênese. Então, o primeiro ponto aí diz: a espermatogênese é um processo contínuo, enquanto a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher. Então, a mulher tem a menarca e tem a menopausa, tá? 2. Na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Desculpa. Na ovogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito, que no caso vai ser um ovócito secundário, e células inviáveis denominadas de corpúsculos polares. Tá? Então, são 3 corpúsculos polares e um gameta viável. Tá? No ponto 3, ele diz: a produção de gametas masculinos é um processo que se continua até a velhice, tá? Quando se atinge a andropausa, enquanto que a produção de gametas femininos cessa com a menopausa. Então, eu tenho a menarca, que é o que vai marcar o início, digamos assim, da maturidade reprodutiva feminina, e nós temos a menopausa, que marca o final desse processo. Ponto 4. O espermatozoide é uma célula pequena e móvel, enquanto o ovócito é uma célula grande e sem mobilidade, por isso que é o espermatozoide que vai até o óvulo para a fecundação. Tá? E 5. Quanto à constituição cromossômica, quem vai determinar o sexo dos descendentes é o espermatozoide. Por quê? O espermatozoide ele pode carregar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. E o óvulo ele só pode levar o cromossomo X. Então, se o espermatozoide que está lá e fecunda está com o cromossomo X, vai fazer a combinação XX, vai dar o gênero feminino. Se o espermatozoide tem o cromossomo Y, se ele fecunda, XY vai dar organismo masculino. Ok? Então, temos menos de 1 minuto aí. Já estamos finalizando aí. Espero que vocês tenham entendido a parte de espermatogênese e ovulogênese, que nada mais é do que a meiose aplicada ao processo de produção de gametas, ok? Então, essa gravação vai ficar disponível